Sejam bem-vindos a mais um episódio do Move Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e também mover o seu negócio. E, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que muito interessa para você, empresário, para você, empresária. Como é que está a sua organização por aí? E o seu planejamento de 2025? Chegamos aí em meados do ano. Como é que está a organização das coisas por aí? Tirou os projetos do papel? Realmente vem fazendo o seu plano acontecer? Como estão as suas coisas aí, a sua organização para o segundo semestre de 2025? Pois é, eu estou aqui com um especialista fora da curva. Esse convidado, estou muito honrada em recebê-lo. Ele é administrador, marketer, atua hoje no mercado como consultor empresarial. É especialista em administração de empresas e marketing de parcerias. E presta atenção, como as parcerias são relevantes para que a gente possa desenvolver os nossos negócios. Ele está auxiliando hoje diversos profissionais e empresas no desenvolvimento, seja com a consultoria, mentorias e também com treinamentos. É um colega, um parceiro aí de atuação. Estamos aqui recebendo Sidney Coelho. Sidney, que honra recebê-lo aqui. Que, assim, imensa alegria de ter você e de saber que você tem tanto para contribuir conosco neste episódio que eu tenho certeza que vai ser incrível. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Lidiane, pelo convite. É um prazer estar aqui, trabalhar e conhecer, conversar com uma colega de profissão que nós sempre temos muitos a aprender. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo. Sempre esteja aberto a aprender, sempre esteja aberto a ouvir e ver o que é melhor para você. E eu acho que o planejamento entra muito nessa parte. Tem vez que as pessoas até falam assim, não me planejei. Então, por que não? Vamos dar o primeiro passo, né? Não seja por isso. O momento é sempre o momento que está, que viva o presente, né? Então, eu sempre agradeço, primeiramente, as oportunidades, poder compartilhar esse conhecimento, trazer essa discussão, de ver novos pontos de vista. Eu acho que tudo é interessante de ponto de vista. Então, nunca existe um certo ou errado, existe às vezes até um talvez. E a gente vai encontrar sempre o melhor caminho. Maravilhoso. E, gente, olha, eu vou chamá-lo de Cid, tá? Desculpa. É assim que eu o chamo, então eu vou aproveitar a intimidade para chamá-lo de Cid. Tudo bem, tudo certo, Cid? pra mim tá ótimo. Cid, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória. Como foi você chegar nesse lugar da consultoria, atuar com mentorias e treinamentos? Com certeza existe aí toda uma história por trás disso e também uma bagagem, né? Conta um pouquinho pra gente. Foi um descobrimento, pra ser sincero. Eu trabalhei muitos anos, alguns mercados no CLT, com imóveis. E nesse mercado, aprendi muito com muitas pessoas. E dele, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que, assim, pra mim é marcante até hoje. Foi um mentor, assim, excepcional na minha vida. E ele fez a virada de chave na minha cabeça, que é o Reinaldo Passadori. Eu tive o prazer de trabalhar com esse comunicador que tem uma empresa de treinamentos. Tanto que foi ele que virou pra mim e falou assim, você vai ser comunicador. Eu falei, tá, eu tô duvidando. Estamos como hoje? Pois é, exatamente nesse lugar. Exato. Gente, e olha, só para vocês entenderem, tá? O Cid, ele também é host no podcast dele. Então, comunicador é pouco, né? Tá sentado aí do lado de lá hoje, mas é um comunicador exímio. E ele falou pra mim, falou assim, você tem muito conhecimento, por já ter trabalhado em diversos segmentos, com vendas. Eu já trabalhei com o setor de turismo, setor de brindes. E todos esses lugares, você sempre vai criando um pouquinho de bagagem. E quando eu me formei em administração e marketing, foi onde falou assim... durante um tempo, eu juro que eu até tentei trabalhar com CLT novamente. E todos os lugares falaram assim, você tem conhecimento demais aqui dentro. Eu falei, então tá bom. Vamos empreender. Vamos, né, literalmente focar em nós...
nos aprimorar sempre. Eu tô sempre constante em estudo. E é isso que eu sempre falo pra todo mundo. Nunca pare de estudar. Aprimore-se mais ainda. E foi criando nesses últimos anos, foi sempre uma trajetória muito árdua. Mas, assim, o bom disso eu garanto que a gente vai encontrar situações que você não vai prever, você nunca vai ter como resolver. Mas eu te garanto que você vai encontrar um caminho. E na administração e na agência de marketing de parcerias que eu fundei, ele me mostrou diversos caminhos. Inclusive de pensar e falar assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu também não, mas eu descobri. E é sobre isso, E tá né? tudo certo. E é sobre isso. Quando você fala assim, tem muito conhecimento e para voltar pro CLT, você sabe que para mim também hoje, é claro que a gente nunca fala dessa água, nunca beberei, né? Não, jamais. Não é sobre esse o ponto, tá? A gente realmente não sabe o que o futuro nos reserva, né? A gente não tem Exatamente. controle sobre todas as variáveis. Mas eu super entendo quando você fala em relação ao CLT, porque o CLT não é uma questão de ser bom ou ruim, mas o CLT, ele tem regras muito bem definidas, Exato. ele tem limites muito claros, e quando você tem uma mente mais disruptiva, mais audaciosa, mais corajosa, é complicado você ficar delimitada, né, em 4 linhas que a CLT acaba proporcionando. Isso é né? verdade. E a gente encontra muitas vezes até algumas pessoas falam assim, meu sonho é empreender. Eu falei, e o que falta? Falta coragem. Se não quer que seja nenhuma água, pode tomar a gole de coragem e vai. É sobre isso, coragem, resiliência, né? Sim. É muito característica de pessoas que decidem empreender, né? Exato. Foco, a gente precisa ter muito foco, né? Para fazer as coisas avançarem. Muita coisa ao mesmo tempo. Exatamente. E tem que desenvolver múltiplas habilidades, né, Cid? Insanamente. A gente vira tudo dentro da empresa, né? Você virou empreendedor? Você é marketing? Sou. Sou financeiro? Sou. Sou contador? Também. Sou comercial? Muito mais. Quando a gente começa a estar nos estágios iniciais, é sobre isso, né? Sim, e o melhor é que, assim, no começo, quando a gente empreende, as pessoas falam assim, você tem que se planejar. Gente, não é fácil, não é simples, e muitas pessoas acham que vai ser um bicho de 7 cabeças. No começo mas depois que você entende e você consegue sentar e falar assim, vamos arrumar a casa, né? Deixar a casa organizada. Aí o seu planejamento fica fácil. Pois é, planejamento. Cid, vou falar de um lugar bem pessoal, tá? O meu perfil é um perfil executor, tá? O que isso significa? Executores tendem a planejar pouco e fazer mais. Esse é o meu perfil natural. É claro que com o tempo, com as estratégias, com o conhecimento, eu cheguei num outro lugar. Porém, com esse perfil executora, eu já me atrapalhei muito, desde me atrapalhar numa organização de agenda, quanto dar conta de 1 zilhão de tarefas acontecendo ao mesmo tempo para fazer os projetos, os negócios caminharem. Então, do mesmo jeito que eu já vivi nesse lugar de estar atrapalhada, confusa, cometendo erros por causa da bagunça... Vai vendo aí, empresário, se você se identifica em algum ponto com essas coisas que eu estou falando. Gente, já levanta a mão, tô aqui. Você comete erros, você Muito. tem falhas. Tem falhas que elas são bem gerenciáveis, mas tem falha que gera prejuízo, Sim. né? Justamente porque você não vai para um lugar de organização e planejamento. Cid, para quem está nesse lugar, não sabe nem por onde começar. Conta um pouco como você aplica a sua metodologia, como que esse empresário, essa empresária pode começar a dar os passos iniciais nesse processo de organização e planejamento. Assim, o planejamento, ele sempre vai basear no que a pessoa é. Você mesmo é uma executora. Eu, normalmente, também era. Sidney, o que você vai fazer? Eu vou fazer. Como eu vou fazer? Era uma coisa muito disruptiva. Eu falava assim, tem que fazer, eu tô fazendo, mas... E o planejamento? Eu, particularmente, também errei muitas vezes. A ponto de falar assim, eu acho que se eu tivesse me planejado melhor, ou organizado a casa, organizado os meus pensamentos, teria dado mais correto.
Por causa disso, eu desenvolvi a metodologia Coelho, que é a que eu uso hoje, que também faz parte do meu sobrenome. Porque ela é uma base muito completa, tanto de metodologias ágeis, melhoria contínua, e ela vai trazendo e vai aprimorando detalhe por detalhe, situação a situação. Porque do mesmo jeito que eu tenho umas situações que pra mim pode ser comum, pra outras pessoas não podem, e eu que uma situação que pode ser pra você às vezes aconteceu pra você, tá tudo certo. Pra mim já seria alguma coisa muito fora da casinha. E no ambiente de empreendedores a gente sabe disso. O que pode. A gente não consegue prever nada. Te garanto, você nunca vai conseguir prever. 100% é impossível. Eu tive um professor na pós que ele falava que a gente faz planejação. Gente, eu sei que a palavra não existe, calma. Mas é. Não tem um circo-tico do outro lado, ok? Eu tô sabendo que não existe, mas ele queria dizer o seguinte: que você planeja e age, vai agindo e planejando, vai fazendo ajustes, vai fazendo correção e entra no conceito de melhoria contínua. Exatamente. Porque não tem como prever 100% das coisas. É impossível. É impossível você prever exatamente o que vai acontecer. E a metodologia, ela foi base nisso. Porque ela se baseia primeiramente no C do coelho, o conhecimento, o que eu sei hoje. O que eu sei hoje e o que com esse conhecimento pode me trazer e me oferecer. Porque se eu sei o que eu sou bom, o que eu tenho melhor de qualidades, o que eu executo com melhor facilitação, ou tem gente que poderia falar assim, Sidney, eu demoro, por exemplo, uma planilha. Quem é bom com cálculos vai conseguir fazer uma planilha em 1 hora. Se for uma pessoa que não tem uma habilidade tão boa nesse setor, vai demorar umas 3, 4 horas. Então, você consegue entender o que você é melhor nessa metodologia. Depois disso, você vai pedir as suas oportunidades, que é o O do coelho. Se eu sou bom em cálculos, por exemplo, muitas vezes a gente vê no ambiente comercial. Pessoas executoras são melhores em comercial. É a minha praia, né, Cid? Então. Vendas e liderança. Nossa! Falou, vai. É isso. Então é por isso. No seu caso, por exemplo, se você se conhece muito bem, você sabe que a sua ênfase de tratativa e de conhecimento é maior nesse setor comercial. Então, Sidney, pra mim no comercial eu tô em casa. Então, pra mim tá lindo. Lid, se eu pedir pra você no seu conhecimento, pra você lidar com as finanças ou com a parte contadora. Olha, eu já vou até olhar aqui de canto, porque inclusive eu tenho aí pendências para resolver nessa área, né? Justamente porque não fiz a lição de casa. Quem nunca, gente? Tá tudo certo. Porque é nesses setores que depois eu vou explicar o que você vai seguir nesse processo. Se você é excelente comercialmente, você tem esse conhecimento comercial, você vai buscar oportunidades comerciais. Porque o seu acesso, a sua ênfase, o seu brilho no olhar vai ser no comercial. Se você sabe esse conhecimento e você já encontra as oportunidades, você vai montar uma estratégia. Porque eu sei o que eu sou bom, eu sei que tem essa oportunidade, eu monto a estratégia para ter acesso total a essa oportunidade. Depois disso vai ter o L, de leveza. Gente, não adianta você se forçar. Se você pode aprender, gente, tudo pode ser aprendido. Não existe não posso aprender. Mas tem coisas que nós executamos com mais facilidade. Sim. Então tá tudo certo. Com essa leveza, você fala assim, tudo bem, eu preciso melhorar alguns fatores. E montando a minha estratégia, eu sei, olha, eu sei que isso pra mim pode me pesar, mas não é por isso que eu vou parar. Eu vou seguir em frente. Mas eu consigo adaptar de uma forma mais leve, sem me frustrar, sem ficar irritado, ou perder a cabeça, às vezes até por motivos que não precisariam, né? Que não deveria, né? Que a gente fica se forçando a um lugar que não é pra estar, né? E às vezes você fala, nossa, mas eu quero. Eu falei, tudo bem, mas digamos que você poderia, em vez de perder 2, 3 dias pra fazer isso, você faz isso em 2 horas, se você tá no seu conhecimento. E tem que nem eu sempre comento com alguns clientes. Você trabalhou hoje, mas você foi realmente produtivo? Aí a pessoa, pera. Trabalhar uma coisa, ser produtivo é outra. Com certeza. E tá coisas tudo certo. Totalmente distintas. Exatamente. Por fim, a humanização. Nós também somos humanos. Eu admito hoje, eu tenho minhas qualidades, eu tenho as minhas falhas, e eu entendo os meus próprios ritmos. E quando a gente se conhece, a gente sabe como funciona. Se você me perguntar alguma coisa que seja criativa de manhã, é mais fácil você falar com o computador. Porque eu sou uma porta de manhã. Meu período de manhã, ele é muito no sim ou não. À tarde, eu sou uma pessoa mais criativa. Consigo criar as coisas com mais facilidade.
E à noite eu gosto de estudar. Então, minha parte de aprimoramento à noite é mais elevada. Então, por me conhecer muito bem, eu já sei todos os meus períodos. Então, eu mesmo me humanizei. E quando a gente é empreendedor, a gente esquece da gente. Nossa, total. A gente olha e fala assim, eu tenho que fazer. Tudo bem, mas vamos lá. Se você é melhor de manhã, com partes mais que você não tem que pensar mais sim ou não, você é mais racional na parte da manhã, resolva as coisas racionais de manhã. Deixe para resolver coisas de criatividade, que é, por exemplo, o que eu faço, processos criativos, eu faço à tarde. Porque é o momento que eu estou melhor para fazer isso. Então, em vez de passar 3 manhãs fazendo um processo criativo, eu passo uma. Olha aí. Então, é mais rápido de eu fazer isso. Facilita, né? Sempre. É muito mais completo. E, por fim, a operação. Tem que colocar em prática. Não adianta você planejar, encontrar a oportunidade, montar a estratégia, deixá-la leve para que você realize, deixar no seu tempo, no seu momento, na sua melhor condição e não colocar em prática. Por fim, tem que colocar em prática. Não tem como, né, Cid? Não tem como. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas indo para um lugar de estuda e faz curso e vai para palestra e vai para treinamento, mas a pessoa não sai do lugar. É. Porque ela vai muito para um lugar de consumo, Sim. mas não de execução, né? É difícil. Porque as pessoas, às vezes, elas acham, porque tem vezes que você viu uma palestra de um tema que você adora. Mas às vezes você não conseguiu colocar em prática, ou porque você não tentou, ou porque você ficou com medo. E esses medos, né? Gente, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não tem problema. Eu sou um exemplo. Eu não gostava de câmeras, não gostava de aparecer. Eu preferia trabalhar atrás do computador atrás da câmera, gente. Era outro cenário. E depois de tantas conversas, tantos ajustes, falou assim, você vai aparecer sim. Tá com medo? Vai com medo. Você sabe, Cid, que não é confortável pra mim gravar, tá? Sério? Então. Ai, as pessoas sempre falam isso. É sério? É sério. Ó, primeiro, eu tenho uma veia de timidez. Já começa por aí. Eu sei que não fica aparente, a gente tem técnica, tem estratégia, ok, isso fica no oculto pra maioria das pessoas. Mas sim, eu tenho uma veia de timidez. Eu já fui extremamente tímida. Mas desde um curso de teatro até cursos de oratória, foi me desenvolvendo até eu chegar nesse lugar. Mas dizer que é fácil gravar conteúdo, não é não, Cid? Não. Se eu pudesse, eu ia estar quietinha no meu canto, sem precisar gravar. Mas aí a gente vai se forçando num bom sentido da palavra, Exatamente. né? O se forçar aqui é muito num lugar de desafio, né? Exato. Você vai se desafiando, ousando, até que isso se torne confortável. E o melhor é que às vezes pode ser um talento até inato, que você não espera, que você pode falar assim, nossa, eu nunca esperei que eu pudesse me comunicar tão bem. Claro que o estudo, o aprimoramento é constante, mas não significa que você não possa dar o primeiro passo. É verdade. E as pessoas, eu sempre fui... Eu, particularmente, falo muito rápido. Fui aprendendo a lidar melhor. Eu nunca gostei muito da minha voz. Minha voz é um pouco mais fina. Eu faço, nossa, mas em alguns cenários ela ficou melhor. E eu fui me adaptando. E hoje eu falo, tem problema de gravação? Nenhum. Claro que eu tenho meus momentos mais tímidos, a gente fica aquele nervosismo. Tem vezes que eu falo assim, eu não quero falar isso não vai ficar bom. Vou testar. Testa. Porque o teste, ele sempre vai te dar a margem pra saber se você acertou ou não. É verdade. Se você não testar, você nunca vai saber o resultado. É verdade. E as pessoas falam assim, eu tô com medo. Vai com medo. Eu não quero fazer isso porque eu acho que eu posso... Hoje, com as redes sociais, você eu posso ser cancelada. Você testou? A gente fala, você colocou a cara a tapa? E tem aquela frase básica, principalmente pra nós empreendedores, quem não é visto não é lembrado. Com certeza. E aí você esbarrou no comercial, né? É. Que aí não tem jeito, né? Você tem que aparecer, você tem que ser exibido, ser exibida. Tem que aparecer. Sem medo de ser julgado, ou ainda que tenha um medo, é realmente se arriscar, porque... inclusive hoje existe um movimento muito forte, é um movimento global, não é algo no Brasil, que é você ser o rosto da sua própria marca. Sim. Né? Eu não queria saber seu rosto, por sendo bem sincero. Na época que eu tinha agência de marketing, a última coisa que você via era o Sidney como rosto da marca.
Hoje, faço questão de fazer o podcast, tem um vídeo, a gente aparece, vai em palestras, realiza palestras. Pra mim, eu me sinto muito honrado quando eu vejo profissionais como você trabalhando, venho nas palestras com muito gosto, porque eu acho muito bom tanto aprender quanto ser visto e lembrado. Porque todos nós temos nossas especialidades. É verdade. Então, tem gente que fala assim, ai, mas a pessoa é tão boa em algumas coisas, ela tem que explorar o que ela é boa. Não tem problema. As falhas podem ser corrigidas, gente. Com certeza. E Cid, eu vou voltar na sua metodologia, porque você falou uma coisa agora que conecta com a sua metodologia que eu achei fascinante, viu? Quero valorizar e voltar nesse ponto, que é você partir do que você já sabe, você partir do que você já tem conhecimento e trabalhar neste lugar. Sim. Por que eu quero valorizar isso? Porque muitas vezes, como empresários, a gente vai para um lugar, eu tô falando de uma forma genérica aqui. A gente vai para um lugar de pensar assim, ó. Ah, mas é que o meu negócio vai dar certo quando eu souber aquele pulo do gato, quando eu souber aquela estratégia nova, quando eu tiver acesso àquele conhecimento, quando eu aprender aquilo. E aí a gente vive numa corrida, sim, contra o tempo, desenfreada, querendo aprender e conhecer coisas novas, sem valorizar aquilo que nós já temos de conhecimento e transformar isso em estratégia de fato e partir para a prática. Sim. Né? Então, gente, como isso é valoroso, partir de um lugar daquilo que a gente já sabe, trabalhar com o que nós temos de conhecimento. Mas eu demorei pra entender isso, até mesmo no começo da minha empresa, eu falava assim, gente, eu tenho faculdade de marketing, administração, e nesse ponto, eu sou um excelente ouvinte. Foi um talento que eu tinha, e quando foi se aflorando, foi se aprimorando, eu notei que todos os meus clientes sempre tiveram muita liberdade de falar comigo. Então, as pessoas têm vezes pensam, ele é administrador, ele é um consultor empresarial, ele vem aqui para apontar os erros da minha empresa. Normalmente não é assim, gente. É simplesmente assim, vamos sentar, entender o que está acontecendo e encontrar o melhor caminho para resolver os problemas. Ou até mesmo quando não tem problema, gente. É simplesmente... Pode melhorar. Pode melhorar. Então a gente segue naquele, assim, onde você quer chegar depois. E as pessoas acham que não, ele só vem aqui para apontar erro. Não é para apontar erro. Às vezes é para trazer algum conhecimento que ou não foi apresentado, ou um caminho que às vezes está dentro da empresa e a empresa não viu. É verdade. Hoje tem tantos talentos que a gente encontra, e é por isso também que eu trabalhei com parcerias. Eu posso ser um excelente administrador, gente. Sei marketing? Sei. Não sou especialista de marketing. Então, até marketing a gente olha assim, ai, que lindo, maravilhoso. Eu posso entender um pouquinho, gente, mas eu passo pra frente. E nós, empreendedores, às vezes queremos resolver tudo. E às vezes não conseguimos. E acabamos frustrados por causa disso. É verdade. Então, a parceria, ela entra tanto no mercado empresarial, quanto para nós empreendedores como uma ajuda. E as pessoas esquecem que essa ajuda, muitas vezes, é de pessoas que você trabalha no seu círculo de amizades até. A pessoa que cuida do meu marketing, eu conheço essa pessoa há uns 10 para 12 anos. A gente se conheceu no segmento de turismo. Olha aí. Hoje ela é dona de uma agência de marketing. O marido dela é um especialista de tecnologia. E eles cuidam do marketing para mim. Que legal. Então, assim, até mesmo no nosso ciclo, porque todo mundo tem um talento melhor. Ela é infinitamente melhor em marketing digital do que eu. Posso me ter me formado em marketing igualmente, mas ela é infinitamente melhor. Ela foi pra uma determinada área e você pra outro lugar, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Do mesmo jeito que seria, Sidney, eu preciso de uma agência financeira. Eu sei financeiro? Até um certo grau, sim. Que é o limite no limite da administração. Perfeito. Mas eu preciso de um conhecimento mais a fundo. Eu não vou quebrar minha cabeça, a gente pode ter certeza. É mais fácil eu encontrar alguma pessoa que tem esse conhecimento, que ela pode trazer essa solução pra mim. E essa solução, eu posso fazer em parceria com essa pessoa. Porque eu não tiro o meu mérito de administrador, de especialista, tanto de pessoas quanto dessa gestão completa. E a pessoa é especialista no que ela tá fazendo.
ela tem o foco no ser do conhecimento dela na finanças e tá tudo lindo. E ela vai resolver. Então, o que eu poderia demorar 1 mês pra resolver no meu conhecimento, a pessoa vai resolver em 2, 3 dias, gente. Nossa, uau, né, Cid? E aí, às vezes, a gente fica penando num lugar, tentando fazer tudo. Sim. E aí, falta tempo pra poder fazer tudo e falta o conhecimento necessário pra fazer aquilo da melhor forma possível, com o menor tempo possível. Sim. E, gente, tempo é dinheiro, hein? Ah, não vem com essa história, não, de que... Não, tempo... Ó, empresário... Sou mercenário, gente, também, não dá certo. Empresário, seu tempo vale muito. Agora, se você for querer assumir todo lugar de função na sua empresa, toda a operação, você tem que saber de tudo, conhecer tudo, você não faz o principal. Você esquece da sua própria empresa. Exatamente. Então é ir mesmo para esse lugar. Ok, eu me aproprio daquilo que eu sei, eu Sim. desenvolvo estratégias e trabalho naquilo que eu sei, aproveito todas as oportunidades existentes e aquilo que eu não sei eu vou para parcerias. Exato. Aí a parceria, ela entra como uma solução. Do mesmo jeito que a gente fala para empreendedores, empresas esquecem desses fatores. Tem empresas que viravam para mim, Sidney, eu preciso ter um acesso de tal lugar. Eu falei, mas primeiro, você quer ter o acesso? Por qual motivo? Mas você sabe que tal pessoa tem aquele acesso. Não era mais fácil você fazer uma ligação, propor uma parceria com tal pessoa e os dois entrarem juntos? Porque aí a gente entra num sistema de ganha-ganha. Os dois vão sair ganhando. Ninguém sai perdendo. Cada um entra com uma parte, com seu conhecimento. E tá lindo. Muitas empresas hoje, a gente encontra até marcas que foram criadas devido a parcerias. Então, existe um tipo de produto que eu criei, que eu tenho tal conhecimento, mas eu preciso fazer uma inclusão. E essa inclusão entra na parceria. Por que nós, empresários, às vezes falamos, não, eu vou resolver tudo? Gente, é muito mais fácil você ligar para uma pessoa que você tenha confiança no trabalho. Na administração, eu sempre falo, gente, um administrador, ele tem conhecimento de muitas coisas. Entretanto, não são todas elas que são aprofundadas. Não mesmo. Do mesmo jeito que eu sempre falo para os empresários, gente, o que você é bom? Se aprofunde no que você é bom. O restante, compreenda o que está acontecendo, mas não tome partido. Do mesmo jeito que a Priscila fala assim, Sidney, você vai fazer tal coisa de marketing. Eu olho assim, sim, senhor, tá bom, tá certo. Eu não questiono. Por quê? A especialista é ela. Ela é especialista. Então, o que eu poderia passar 3 meses pra fazer, ela vai fazer em 1 semana. É verdade. Então, eu não vou quebrar a minha cabeça. É perda de tempo e é perda de dinheiro, né? Muito. De você ir pra um lugar, querer fazer tudo e dar conta de tudo. Não dá. Então é reconhecer mesmo. Peraí, dentro do que eu conheço, do que eu sei, quais são as oportunidades. Aproveito isso ao máximo. E o que tá fora disso, parceria. Parcerias. Você Maravilhoso, consegue Cid. grandes parceiros de negócios. E a rede de networking hoje, uma rede de networking muito bem trabalhada, a pessoa consegue resolver o que você poderia demorar anos. Vale milhões, não vale? Muito. Foi uma solicitação que eu tive só pra você entender. A pessoa virou pra mim e falou, Sidney, eu preciso, dependendo, teve um cliente que tava tendo uma falha grande de gestão. Mas uma falha grande. Grande, quando eu digo até quase milionária. Aí eu falei, olha, foi erro administrativo. Uhum. Foi um erro de gestão. Uhum. Tem como resolver? Tem. Sidney, quanto tempo leva? Eu falei, 2 anos. Porque foi uma falha Grave. bem grave. Ele, Sidney, mas como você vai fazer isso? Primeiro, eu vou sentar com você, a gente vai ficar pelo menos uma semaninha colados juntos em Shallow Now, pra entender tudo o que tá acontecendo. Depois, determinar um especialista pra resolver cada um dos detalhes. Pra resolver. Uau. Aí, Sidney, como você vai conseguir isso? Eu tenho uma rede de networking muito forte. E essa rede de apoio, ela fala assim, eu preciso de uma especialista como ela. Lid. Oi, Lid, tudo bom? Então, vamos lá. Segue. Preciso de marketing. Priscila, eu preciso resolver isso. Eu preciso de marcas. Eu vou ligar para uma pessoa. Eu preciso de um financeiro. Tá? Que é o especialista detalhadamente escolhido a dedo, que ele vai resolver. Sim. Eu preciso disso. E isso as pessoas esquecem. Que acha, não, vou pegar uma pessoa mais generalista. Não tem problema. Mas a pessoa vai ver o método mais de cima, ela não vai ver a parte de fundo. Ela vai ver uma parte mais superficial. Vai ver a ponta do iceberg, Exatamente, né? não vai ver Mas o fundo. não vai ver o fundo. Enquanto até quebraria a cabeça, o especialista resolve com mais facilidade. E esse planejamento as pessoas não fazem. Cid,
Hoje, ao você entrar nas empresas e ver as dificuldades, os problemas vivenciados, você consegue ver um certo padrão de erros ou de desafios, de dificuldades vividas pelos empresários? Empresários, num geral, é querer fazer multitarefas, gente. Nós não somos multitarefas, primeiramente. Nós sempre temos algumas vertentes e alguns caminhos melhores que a gente executa com mais facilidade. E às vezes a gente não se ouve, a gente só vai fazer. Em vez de sentar e falar assim, não, gente, eu vou quebrar minha cabeça, não. Passa pra frente, consegue uma parceria e resolve, em vez de você perder noites ou muito tempo e dinheiro. Não tem necessidade, você consegue ganhar e a pessoa que tem na sua rede de networking também vai ganhar. Os dois saem ganhando, gente. Então não tem muito segredo. E em empresas, o que acontece? As pessoas não ouvem o que elas veem. Tem vez, você vai chegar no ambiente comercial, você vai olhar e falar assim, nossa, essa pessoa, se você sentar 10 minutos para conversar com ela, essa pessoa vai te dar um show de comercial. Do mesmo jeito, você pode sentar lá de uma pessoa que está no comercial, que ela seria infinitamente melhor no RH, porque ela é muito mais humana. Outro, a pessoa é muito concentrada, é muito raciocínio. Pra que eu vou mandar essa pessoa pro comercial, pelo amor de Deus? Transfere essa pessoa pro financeiro pra mim, gente. E nesses formatos, as pessoas vão se encaixando no que elas são melhores. E onde ela é melhor, ela executa com mais facilidade. Então tem muita gente no lugar errado. Tem. E às vezes as pessoas não notam isso. E como gestores, tanto empresas como empresários, a gente tem que entender o que eu sou bom. Ou que pra mim é mais... Que nem eu sempre brinco com o pessoal. O que eu faço pra você e você executaria com o pé amarrado nas costas? É tal coisa. Então você já sabe. Você só não admitiu. Olha, e isso é muito comum, né? Aí você vai para contratação, você vai começar a potencializar a sua empresa, a maximizar a sua equipe e você começa a contratar. Aí nesse processo de contratação você precisa, um exemplo, alguém para a área comercial. E aí chega uma pessoa que não tem um fit tão alinhado assim, que não seja tão comercial assim, mas como você tem pressa, como você tem velocidade, você vai lá e contrata a pessoa, coloca a pessoa pra dentro, porque você gostou, porque teve alguma afinidade, sim, e aí você coloca a pessoa pra dentro, pra área comercial, sendo que ela seria muito melhor, sei lá, no financeiro da empresa. Uhum. Então tem muito disso hoje, né, Cid? Pessoas alocadas no lugar errado. E aí também tem a questão, às vezes, do próprio profissional, né? Precisa trabalhar. Exato. A gente sabe disso. Todo mundo tem um boleto pra pagar. Ninguém tá ignorando, achando que o mundo é conto de fadas. Não, não é sobre isso. As pessoas precisam trabalhar, os empresários precisam de pessoas nas empresas para poderem executar as atividades. Agora, quando a gente se presta ao serviço de fazer a alocação de forma adequada, isso só vai potencializar o negócio. Exato. Agora, pessoas no lugar errado... Garanto que vai trazer mais prejuízo. Muito mais, né? Eu já peguei diversas situações que você via a pessoa... O mais engraçado é que muitos desses casos você encontra no comercial. E tem vezes pessoas que não são do comercial, que estão alocadas em RH, em finanças, são melhores comercialmente. E você nota... Uns 5 minutos, num cafezinho que você senta pra conversar. Bate-papo. Aquele bate-papo de café, aquele cafetezinho. Não, vamos tomar um cafezinho ali? Vamos, então tá ótimo. 5 minutos você com certeza descobre que a pessoa comercialmente, ela é muito mais efetiva. Do mesmo jeito que tem pessoas que são muito melhores em lidar com pessoas, em atrair pessoas. Tem gente que fala assim, comercialmente eu não sou tão bom não, mas quando você me pede para comunicar, para gravar um vídeo, eu sou excelente. E tá tudo bem, você é bom, você é bom em publicidade, por exemplo. Você se vende muito bem. Claro que às vezes a gente vai dar uma adaptada, dar um ajuste, mas a pessoa tem uma qualidade que é dela, ela atrai as pessoas. O que o pessoal fala assim, eu vou virar influencer. Tudo bem, você tem uma boa oratória, você tem, mas você atrai as pessoas? Por que dá certo? Eu quero um influencer. Porque ele atrai as pessoas, ele conecta com pessoas. Ele sabe oratória? Muitas vezes não sabe. Ele sabe parte comercial? Também não sabe. Mas o que ele é bom? Ele é bom em atrair as pessoas. É um conhecimento que é dele, e é nato. A pessoa tem essa qualidade, esse conhecimento que é dela. E nisso, ela consegue prosperar.
E as pessoas esquecem dessas qualidades. Eu imagino, Cid, eu imagino. E Cid, ok, você me falou de 2 grandes desafios, seja o ser multitarefa, querer dar conta de tudo, quanto é muito mais fácil você buscar parceiros para fazer aquilo que você não é tão bom, e ao mesmo tempo alocar as pessoas no lugar certo. Exatamente. Okay. Depois que você vê esses 2 pontos, eu acredito que quando a gente fala de organização e planejamento, esbarra muito com a questão de produtividade. Sim. Como que trabalha essa questão da produtividade, Cid? Olha, tem muitos caminhos. Até mesmo a metodologia, quando eu criei, ela é baseada em diversas metodologias ágeis e metodologias de qualidade. Por quê? Você vai ter que encontrar melhores caminhos. Encontre sempre o melhor caminho. Sidney, mas o melhor caminho para mim é trabalhar à noite. Tá certo. É o seu melhor caminho, tá tudo gente. E a sua produtividade é melhor nesse horário. Tem pessoas que vão assim, Sidney, eu sou mais produtivo na parte da tarde. Pra mim tá ótimo. Uma regra que as pessoas esquecem, que assim, foi um exemplo pra mim e funciona muito bem, até mesmo pra mim, é a metodologia da Google. Por quê? O que é a metodologia da Google, Sidney? Não me interessa a hora que você entra pra trabalhar. Não me interessa a hora que você sai. Não me interessa quantos cafés você vai tomar no dia. Você pode passar o dia dormindo. Você pode estar aqui no escritório jogando sinuca. Tá tudo certo. Sidney, para quando é o projeto? O projeto é para sexta-feira. Que horas? 12:00. 12:00 está na minha mão. Pronto, feito. Finalizado. Sidney, mas a pessoa, ela tem dia que eu vi a pessoa dormindo. E daí? Tá tudo certo. Ela foi produtiva. Ela utilizou o melhor dela no momento correto. E essa produtividade não se paga. Porque você vai olhar e fala assim, nossa, mas se eu pedisse pra tal pessoa, a pessoa demora 3 meses. Engraçado. A pessoa fez o que alguém faria em 3 meses, porque não era a qualidade principal dela em 3 dias. E as pessoas esquecem disso. E essa metodologia, no nosso cenário, é muito efetiva. Nós, às vezes, nos forçamos a fazer coisas que seriam literalmente improdutivos, nós sabemos. Você vai virar no espelho e falar assim, nossa, gente, eu não... Quando eu tenho vez em casa, eu falo assim, nossa, eu já buguei por hoje. Acabou aqui, a mente já acabou. E eu olho assim, nossa, e tá certo. O que eu vou fazer? Vou assistir uma série, porque amanhã, na hora que eu levantar, eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu vou utilizar o meu melhor tempo, no meu melhor cenário, pra resolver. E normalmente sempre tá muito mais certo. E as pessoas misturam o trabalho, ser aquela pessoa ocupada o dia inteiro. Nossa, eu tô com uma agenda fechada. Aí você pergunta pra pessoa, tá bom, dessas 20 atividades que você colocou na sua agenda, que você tinha que fazer, quais delas foram realmente produtivas pro seu dia? 2. Quanto tempo você demorou pra fazer essas 2? Meia hora. Não era mais fácil você ter feito a sua organização do jeito correto? Em vez de você trabalhar 10 horas no dia, você trabalha 2 horas e resolvido tudo? Nos horários determinados, ou que você tem melhor produtividade? Talvez. Olha aí, Cid. E olha que interessante, né? Primeiro, a gente vive numa cultura que eu acredito que isso esbarra muito com uma questão cultural. Se eu estiver enganada, você vai me corrigindo, tá? Uhum. A gente vive numa cultura que leva a gente para um lugar de se ocupar. Sim, isso é verdade. De ter muitas tarefas, muitas ocupações. Isso já começa com os filhos. Eu não sou mãe. Eu também não. Não falo de um lugar de sou pai de gato, conhecimento. só. Pois é. Mas às vezes a gente vê já com as crianças. É. Ela vai para a escola, ela vai para a escola de idiomas, ela vai fazer um esporte. E aí faz a agenda da criança lotada a semana inteira. Não tem ócio, né? Não, ela não tem vida, né? A criança vira uma máquina, não gente. tem ócio. A gente vive nessa cultura. E aí, veja, se a criança já está sendo levada para este lugar, imagine a sobrecarga que nós mesmos, adultos, não colocamos sobre as nossas próprias vidas. Ainda mais quando a gente decide empreender. Então, por isso que eu digo que tem um fator cultural aí por trás desse comportamento. Tem. De a gente ter uma agenda ocupada. E aí a gente fala ainda batendo no peito, né? Nossa, agenda lotada, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu tô falando de mim, tá bom, Cid?
eu tenho meos dias também, eu admito. Eu tô falando de mim, tá? Falo de mim também, tenho Gente, eu faço aqui a minha meia-culpa. Eu vou muito pra esse lugar. Eu amo muito o que eu faço. Então, isso se confunde com a minha vida. Não, mas uma coisa, isso é muito engraçado, que com o empreendedor parece que é... Assim, quando a gente fala no trabalho CLT, você tem uma regra, então tá tudo certo. Quando a gente é empreendedor, essa regra não existe. Não existe. Você não tem horário pra entrar, não tem horário pra sair. Cadê a vida? Que vida? Desconheça de comer. A gente fica aquela brincadeira. Tem uma coisa que eu aprendi uns anos atrás e eu vi de novo na semana passada, quando eu fiz um treinamento numa empresa que eu sou parceiro, por sinal. Nós temos, principalmente, ter 3 fatores básicos: trabalho, lazer e aprimoramento. Verdade. Pilares essenciais. São 3 pilares de empreendedores que garanto pra você que sempre vão te trazer sucesso e muito conforto. Porque assim, digamos, um exemplo bem bobo, assim. Eu vou usar eu. O meu aprimoramento melhor é à noite. Se eu tiver que fazer um curso, pode ter certeza que vai ser no período noturno. Vai ser depois das 6. Mas por que que eu faço isso? O meu aprimoramento, na parte da noite, por estudar sempre muitos anos no período noturno, ficou mais efetivo. E fora que à noite, eu sei que eu já terminei tudo que eu tinha que fazer. A cabeça tá livre pra se concentrar nos Eu estudos. não vou me focar. Se alguém me ligar depois das 6 horas, dependendo do que seja, eu nem atendo. Fala assim, gente, manda mensagem amanhã a gente conversa. Tá tudo certo. Porque o meu foco no aprimoramento é mais noturno. O lazer, às vezes de manhã. Porque se eu sei que eu não tenho nenhuma tarefa muito racional pra resolver, de manhã eu vou pegar, eu vou ler um livro, eu vou sair com a minha mãe, eu vou atormentar os gatos, eu vou fazer alguma coisa de lazer. Vou passear, fazer uma compra, uma coisa leve. E à tarde pode ser meu trabalho. Nós, como os empreendedores, acho que não tem que trabalhar de manhã, tem que trabalhar à tarde, tem que trabalhar à noite e tem que estar lá das 10 às 10. Então é abrir mão mesmo desse comportamento, de parar de ocupar a agenda totalmente somente com o trabalho, né? E a gente abrir espaço para outras coisas. E isso se desbarra com outro ponto, que é o autoconhecimento. Exato. Não tem, para você chegar nesse lugar de saber que você trabalha o seu aprimoramento no período noturno e que o seu processo criativo está melhor à tarde, você precisou parar, se observar, Sim. se entender, se reconhecer, realmente se aprofundar em autoconhecimento, para que mediante esse autoconhecimento você construir uma rotina que seja coerente com o seu jeito de ser. Exatamente. E seguindo uma regra que é muito... Assim, quando eu aprendi, eu parei uns 2 segundos, eu juro que eu julguei, assim, num grau muito grande. Eu parei e falei, mentira, não acredito, isso é que é verdade, mas não faz sentido, gente. Que é a regra de Pareto, que é 80-20. Do seu resultado, 80 são coisas mais leves. O que vai te trazer resultado exatamente são 20% das suas ações. Isso é verdade. Então, Sidney, mas você tá falando pra mim que do meu faturamento, até mesmo da minha produtividade, 20% das suas ações, das 10 que você fez, 2 foram realmente produtivas. Mas e as outras 8? Você poderia ter feito em períodos muito mais sem essa afobação, sem essa correria, que você faria no instalar de dedos. Você teria o mesmo resultado, Teria o né? mesmo resultado, não mudaria nada. A mesma coisa vai até para comercial. O pessoal fala assim, nossa, mas eu tenho tanto cliente engraçado. Eu garanto que dos 10 clientes que você tem que pagam as contas da empresa, quem realmente paga o cheque são 2. E o engraçado é que a gente nota isso praticamente em tudo. Até hoje, quando uma pessoa assim, eu quero montar uma agenda. Falei, monta. Só que tem uma regra. Qual? 80-20. Como assim, Sidney? De que período você trabalha? Digamos que eu trabalhe das 10 até as 18. Tudo certo, você tem 8 horas. Dessas 8 horas, 20% delas, você faz as coisas mais importantes e urgentes que você tem que resolver. Tá tudo certo. O restante, você adapta. Coloca um lazer, coloca um passeio. Eu vou me dar um café, eu vou tomar um café porque eu mereço. Eu quero ter um momento e eu falo assim, não, eu vou tomar um café porque eu preciso descansar a minha cabeça. Preciso colocar as coisas no lugar. Tá tudo certo, é o seu momento de pausa. Faça isso. Eu vou comer o almoço, vou comer uma besteira porque eu tô com pressa. Nunca faça isso. Senta, almoça. Tá em família, caso você trabalhe em home office? Senta, vamos almoçar, vamos conversar Bater um pouquinho. papo. Bora pôr fofoca. A gente fala, vamos pôr fofoca em dia? Tá tudo certo. Depois, agora sim, vou voltar a trabalhar?
Bora. Agora senta e foca. A disciplina e o foco, ela andam muitas vezes do que o que a gente faz hoje. Não significa... Você trabalhar, tem gente que fala assim, eu trabalho 3 horas por dia. Tudo bem, você focou, disciplinou. Sua produtividade pode ter sido maior do que uma pessoa que trabalhou 10 horas. O que torna você melhor do que ela? Não, nada torna melhor que ninguém. A diferença é que você já se conheceu e você sabe onde você é bom. Então, nessas 3 horas eu vou resolver isso. Gente, não me atormente, não me liga, não... Eu vou resolver isso e tá tudo certo. E as outras? Depois que eu terminar, a gente conversa. Eu fui aprendendo também a fazer isso, porque eu era muito multitarefas. Eu assumia 15 coisas a fazer, Teve dias que eu acordava às 7 da manhã, começava a trabalhar às 8 e ia dormir 11 horas da noite. Pesado, pesado. Cid, assim, é muito interessante a sua construção. Eu sou professora, né? Então não tem jeito, eu vou construindo os passos para ir construindo o conhecimento. Então vamos lá. Primeiro, sair desse lugar de ocupação, de sair lotando a agenda. Não adianta. Porque isso não funciona. Você vai se frustrar. Aí o segundo passo, trabalhar esse processo de autoconhecimento, Sim. de entender o que você é bom, o que realmente funciona pra você, entender o seu relógio biológico, entender qual o período do dia você tá mais produtivo, mais criativo, mais racional pra você alocar as atividades nos horários certos. E aí você trouxe uma informação valiosíssima. O princípio de Pareto, 80-20. Sim. E eu acredito muito nesse princípio, venho atuando baseado nessa ideia. E eu digo que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Exatamente. E é isso que muda muito. Completamente. Empresário, anota. Anota esta frase aí. 80% dos seus resultados vem de apenas 20% das suas ações. Será que você tem focado realmente nas ações que fazem diferença para o seu negócio? Que realmente geram resultado, que traz dinheiro para o seu bolso? E Cid, eu vou falar assim mesmo, porque estamos falando de negócios. Mas é verdade. Não dá para falar de negócio sem pensar no retorno financeiro. Não dá pra falar em flores, gente. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer tal coisa, porque tá... Gente, negócios são negócios. Perfeito. Não, e tem tem que gerar resultado. Uma frase que eu ouvi muitas vezes: dinheiro não leva desaforo pra casa. Não mesmo. Então, assim, se você deseja empreender, saiba, dinheiro gera dinheiro, mas o dinheiro não leva desaforo pra casa. Não leva. E aí, se concentrar nas ações que realmente são mais relevantes para o negócio, mais relevantes para a vida deste empresário, desta empresária, é o que muda o jogo. Sim, hoje, a gente vê muitas vezes, o que esse empresário se baseia? Nossa, essa pessoa tem tempo para fazer academia, ela tem tempo de qualidade de vida. Isso, em muitos cenários, está se tornando um mercado de luxo. Gente, desde quando cuidar de si próprio é luxo? Pois é. Deveria ser algo básico que todos nós todos nós deveríamos estar fazendo. Sim, as pessoas esquecem. Eu sou empresário. Tudo bem. Você também tem que cuidar da sua empresa? Claro. Seja produtivo da melhor forma possível. Mas também não esqueça que... Tem que cuidar de si. Tem que cuidar de si. Da saúde. O que a gente vê de pessoas doentes Família. por causa disso? A gente olha assim, mas por que a pessoa ficou doente? Ela fez muita coisa ao mesmo tempo. Pode ter certeza. Exagerou, né? Passou da medida. Passou. Eu já passei por isso. Eu também, tá, Cid? Então, já tive situações que eu falei assim, gente, eu tô... Assim, né, a gente brinca, nossa, o cabelo caiu do quê? Você quer a verdade ou quer manter a amizade? Porque é normal. A gente vê o estresse acontece por causa disso. E quando você lida com o seu autoconhecimento e você sabe tudo, você sabe o que você é bom, tá certo. Seja produtivo. Não, assim, deixe de ser aquela pessoa ocupada para ser uma pessoa produtiva. Essa é uma regra que eu sigo pra mim e para as pessoas que trabalham até mesmo comigo. Quando a pessoa me liga, até mesmo um parceiro, Sidney, a pessoa vai fazer, eu falei, vamos... Dá meia horinha aqui, dá um segundinho aí. Vamos sentar e conversar. Explica a situação completa. É isso? É isso. Então, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Mas como você pensou nisso tão rápido?
A minha produtividade é mais alta em encontração de caminhos, em gestão, em ver as coisas de cima e entender os caminhos que elas vão seguir. Essa é a minha especialidade. Então, eu faço isso com muita facilidade. Sidney, eu preciso que você crie uma estratégia de marketing. Eu falei, segue o contato. Tá aqui o Vai pro parceiro. Vai pro parceiro. Segue o contato de tal pessoa, pode falar que foi eu que passei. Você se resolve com a pessoa. Eu não vou parar uma semana pra resolver isso. Pode ter certeza. Não vai me desgastar. E também não vai me tornar melhor ou pior que alguém. Simplesmente assim, a pessoa é melhor nisso. Ela vai resolver isso pra você em 1 hora. Cid, aí entra uma questão comportamental, né? Que é saber dizer não. Sim. As pessoas não sabem. Eu aprendi conforme os anos. Tiveram clientes que falaram assim, Sidney, eu preciso que você faça tal coisa. Eu falei, eu não vou fazer. Por quê? Eu vou demorar 1 mês pra fazer isso aí. E você precisa que isso seja resolvido em 1 semana. Uhum. Eu não vou fazer. Uhum. Mas qual que é a solução? Você vai ligar pra tal pessoa, a pessoa vai estar aqui, eu quero a pessoa aqui amanhã. Ela vai conseguir resolver porque ela tem um conhecimento profundo disso. Não adianta eu parar, ter que aprender o que ela sabe pra fazer. Perfeito. Cid, nossa, isso é muito precioso, tá? Ao desenvolver a sua metodologia, reconhecer esse lugar de, ok, eu sei no que eu sou bom, eu aproveito muito bem as oportunidades disso, construo as estratégias e vou para a prática. Sim. Aquilo que está fora desse ser bom, que está fora do meu escopo, eu tenho que dizer não. Exato. E aí também é trabalhar o outro lado em relação a essa parte mais comportamental, porque é vencer, inclusive, crenças. Sim. Tem pessoas que morrem de medo de dizer não. Eu já... tentando preservar aí, eu não vou trazer tantos detalhes, mas eu já tive uma situação, por exemplo, de uma empreendedora. Ela estava na gestão do negócio dela, mas ela precisava toda hora paralisar o negócio dela, porque ela precisava dar por assistência para uma pessoa da família e fazer coisas para essa pessoa da família. Sim. Que essa pessoa não conseguia fazer e acabava transferindo a responsabilidade para ela, sem conseguir estabelecer limites, desfocava do negócio dela, do que de fato ela tinha que fazer e se concentrar para poder dar assistência para essa pessoa. Nossa. Então, o que você acha que acontecia? Dava muito errado o negócio, porque ela estava sempre abandonando o negócio para poder dar assistência para essa pessoa. E foi uma coisa, eu comecei com essa empresária num atendimento online, e no online eu não captei 100% o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, porque aí tem toda uma análise física também, né, corporal, né? A gente percebe várias coisas no presencial. Tipo, peraí, tem alguma coisa errada ali. A gente nota, e aí quando eu cheguei na empresa, quando eu cheguei presencialmente no negócio dela, aí eu fui entender a sobrecarga com a qual ela estava, Sim. Com esta ocupação excessiva. Que não era nem dela. Com atividades que nem necessariamente tinham a ver com ela e com o negócio dela. E ela abrindo mão e perdendo o negócio porque ia para esse lugar. E aí eu precisei fazer exatamente essa construção com ela, de aprender a dizer não. E aí, empresário ou empresária, fica uma dica valiosa, né, Cid? Isso é verdade, muito forte isso. Dizer não desmerece seu trabalho. Não. Tem gente que acha, não, mas eu vou recusar cliente. Vai. Às vezes é sobre isso, né? E tá tudo certo, não tem problema. Por isso que a gente sempre fala, trabalha muitas vezes no networking. Não significa desmerecer um cliente e falar assim, olha, desculpa, pra mim... Eu não consigo executar essa atividade da maneira que ela precisa ser executada. E tá tudo bem. Eu vou passar para você, pra uma pessoa que vai conseguir resolver. Uma reunião que eu tive essa semana, a pessoa me propôs uma parceria. Falei, olha, parceria incrível, mas para mim não faz sentido. O que eu vou fazer? Eu tenho uma reunião com algumas pessoas esta semana, eu vou passar o seu contato para esta pessoa, que para ela faz muito sentido essa sua parceria. Tá? Eu desmereci a pessoa? Jamais. De jeito nenhum.
Desmereci meu trabalho? Também não. Pelo contrário, você valorizou o seu trabalho. E vou passar o contato de uma parceria que vai ser fantástica para outra pessoa que vai ter maior efetividade. E tá tudo bem. Perfeito, perfeito. E as pessoas não misturam e se esquecem. Cid, o nosso tempo tá acabando. Já, mas, gente! É muito rápido, eu tenho 1 milhão de perguntas pra fazer. Não vale, o tempo é muito curto. Mas, ó, já fica o convite pra depois a gente falar sobre metodologias ágeis. Pode hein? deixar. Fica o convite. Mas eu quero te fazer ainda uma pergunta. Claro. Mas antes de te fazer uma pergunta, deixa eu falar das minhas patrocinadoras, Por Cid. favor. Porque o Movie Talks tem patrocinadoras. Assim que é bom. É isso. Gente, aproveitem para conhecer o trabalho da Paula. A Paula é designer, ela quem fez toda a identidade aqui do Movie Talks. Se essa caneca está aqui com essa logo linda, com esta frase aqui no verso, isso foi tudo desenvolvido pela Paula. O que vocês veem de artes por aí, né? Toda essa parte de designer mesmo, né? De identidade visual, a Paula que é a responsável por isso, uma profissional incrível, um trabalho de excelência. Se você precisar de uma profissional que tenha esse nível de conhecimento, que faça a construção da sua identidade visual, da sua logomarca, que construa para você artes que comunicam e que comunicam exatamente o que você quer, a Paula é a pessoa certa para você. Nós também temos a Eve, gente, a Evelyn Cabreira, ela é estrategista de imagem e de presença digital. É a Eve quem tem trabalhado aqui no meu visual. Maravilhosa. Né? A Eve que tem me ensinado a me vestir melhor, Cid, porque essa definitivamente não era uma preocupação que eu tinha, viu? Eu fico tão bem, gente. Então, mas tem um dedinho da Eve aqui. Nossa, eu tenho sabe aprendido ver. mais sobre isso, sobre essa presença, Bom. sabendo que a presença, ela comunica antes mesmo da gente abrir a boca, Sim, né? isso é verdade. Então é importante sim se ocupar em trabalhar a sua imagem e a Evelyn é a pessoa certa para isso. E claro, a minha empresa, a Crucial Coaching e Treinamento, nós trabalhamos com treinamentos e mentorias focadas na gestão de negócios, principalmente desenvolvendo líderes e desenvolvendo a sua área comercial. E Cid, antes de você também falar como as pessoas te encontram, como que elas podem te contratar, eu quero que você deixe aqui para nossa audiência uma estratégia para ela começar a desenvolver esse lugar de organização, de planejamento, para ela ir mais para esse lugar de produtividade. Eu sei que você já trouxe muito conteúdo aqui, Tá né? tudo certo. Não é pela falta de conteúdo, mas eu queria que você desse um plus aí, um a mais para nossa audiência, para eles poderem trabalhar melhor essa organização e planejamento. Perfeito. Uma coisa que eu sempre falo, eu demorei para aderir também, mas te garanto que vai te auxiliar em todos os seus fatores de trabalho e principalmente na sua produtividade e planejamento. Você vai se planejar de verdade. Segundo semestre, gente, acontece muita coisa no mercado, então temos que aproveitar o final do ano. Utilizem agenda. Primeira dica, utilizem a agenda, mas utilizem a agenda de um jeito correto. Monte o que você deseja fazer. Utilize a regra de Pareto com os 20-80. E o que eu comentei de tempo, de divisões de tempo, é uma estratégia chamada time blocking. O time blocking, ele vai te fazer os blocos do seu tempo e nisso você vai conseguir montar essa estratégia. E depois, sempre utilize em segunda instância, em segundo complemento com o time block, eu utilizo o Pomodoro. Mas você vai parar? Vou sim, gente. Eu trabalho 45 minutos. Faz uma focado, pausa. Dou uma pausa de uns 15, tomo meu café, vou tomar uma água, vou relaxar um pouquinho. Depois eu volto e foco. As pessoas nessas divisões, elas não conseguem montar. E tem uma estratégia que é, assim, crucial, chamada GPS. Que é a 315. Você tem um objetivo. 3, você vai ver quais caminhos. E o 5, você vai ver as atividades que você vai colocar para executar esses 3 objetivos e chegar no seu objetivo final. É como se fosse uma mini piramidezinha. E nisso você vai montar uma estratégia e um planejamento exemplar. Você consegue montar o seu planejamento até do ano, por sinal. Cid, eu não montei nada. Então dá tempo. Fica despreocupada que dá tempo. Tudo dá tempo, gente. É só organizar da forma correta e se planejar de verdade, que você consegue fazer sim. E claro, utilize o que você tem de melhor para fazer.
sem quebrar a cabeça, ou até mesmo correr ficar doente, alguma coisa assim, que a gente se sobrecarrega, empreendedores gostam de fazer isso, né? Com certeza. E tá tudo bem. É. E contem também com a gente tá sempre aqui pra ajudar, conhecimento. E aí já aproveita, Cid, deixa como as pessoas te encontram. Sim. Se é rede social, se é site, conta aí pra todo mundo. Não, minhas redes sociais estão sempre abertas, elas estão hoje passando por uma atualização, tá? Porque elas estão sendo reformuladas, que é o sidneycoelho.sp. Tem o meu site, que é o sidneycoelho.com também. Ele também tá passando por algumas alterações e algumas implementações. E algumas coisas que eu vou colocar lá são materiais como e-books, cursos e todos os e-books, por sinal, são distribuídos gratuitamente. Nossa, que legal, Cid! Então, Cid, eu vi um e-book seu que eu gostaria de algum podcast do que a gente conversou hoje. Vão estar lá? Vão estar lá. E esse conhecimento é gratuito. Então, não existe nada que não possa ser aprendido. Então, esse conhecimento sempre vai ser dado gratuitamente para as pessoas. Então, sempre tem como aprender. Mas é claro, a gente tem nossa individualidade. Então, entender o que está acontecendo é bom. Mas a melhor parte é focar no que a gente é bom de verdade. Perfeito. Cid, foi uma honra te receber, viu? Foi um prazer, muito obrigado. Foi muito bom todo o conhecimento que você compartilhou. Eu mesma aprendi bastante, tô fascinada com a sua metodologia. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns de verdade. Gente, esse foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para te mover e para fazer com que o seu negócio possa também alavancar e ir para o próximo nível. Aproveite para curtir, curte aí o vídeo. Comenta, compartilha. Exatamente, faz a cartilinha aí, ajuda o canal a crescer, divulguem este conteúdo para outros empreendedores, outras empresárias que possam se aproveitar desse conhecimento que estamos disponibilizando aqui para vocês. E eu vejo vocês na próxima terça-feira às 20 horas com mais um conteúdo de valor. Pessoal, tchau, tchau. Tchau.